uma reação química exotérmica de combustão, na qual o material combustível reage com o oxigênio do ar, liberando calor, luz e gases. Toda essa explicação complexa pode ser resumida em uma única palavra: fogo. Talvez, se eu pedisse para você definir o que é fogo, você não chegaria nessa explicação. Provavelmente diria que é algo muito quente e luminoso. Afinal, no dia a dia, ninguém fala: a casa do vizinho sofreu uma reação química exotérmica de combustão. A gente simplesmente fala: a casa do vizinho pegou fogo. Podemos considerar a linguagem como uma grande abstração. Estamos simplificando coisas através de símbolos que chamamos de letras. A junção das letras forma palavras, e muitas palavras juntas formam uma frase. A linguagem permitiu que nós pudéssemos nos comunicar, mas isso não é uma característica exclusiva dos humanos. Outros animais também têm sistemas de comunicação. Os macacos utilizam suas cordas vocais para se comunicar e gritar alertas, como "Cuidado, um leão". Um papagaio pode repetir qualquer coisa dita por Albert Einstein, além de imitar um som de telefone ou de sirenes. Até mesmo o dispositivo que você está usando para assistir esse vídeo possui uma linguagem por trás. É a linguagem de máquina, composta de zeros e uns. Se colocarmos essa linguagem em um extremo e nossa linguagem comum no outro, teremos no meio as famosas linguagens de programação, que são uma forma de nos comunicarmos com os computadores. Algumas linguagens de programação são mais difíceis de trabalhar do que outras. As que estão mais próximas de linguagem de máquina costumam gerar um maior desconforto no programador, pois são trabalhosas e exigem mais padrões e regras. Na programação temos algo chamado variável. É como se fosse uma caixa onde você coloca algum tipo de informação. Podemos dar um nome para essa caixa e colocar ali dentro qualquer tipo de dado, como números inteiros, decimais, letras e palavras. É basicamente a mesma coisa que fazemos com a palavra fogo, do exemplo anterior. Em uma linguagem mais próxima da linguagem de máquina, como C, para definirmos uma variável usamos algumas palavras específicas, como int e float. Int significa que estamos declarando uma variável do tipo inteiro. Em outras palavras, vamos guardar um número inteiro na caixinha. Já float quer dizer que vamos guardar um número decimal, e isso em C precisa ser definido. Porém, quando pegamos uma linguagem como JavaScript, mais próxima da nossa, para definir qualquer variável, independente do tipo, usamos apenas a palavra var. JavaScript é considerado uma linguagem mais fácil do que C, e dentre os motivos principais está o fato de que JavaScript faz mais abstrações do que C. Uma palavra significa mais coisas. Em JavaScript, int, double, float, char, tudo isso pode ser resumido em var. E essa abstração pode ser mais intensa. Em Python, por exemplo, nem é necessário usar a palavra var. Você simplesmente atribui um valor a um nome. Nossa estrutura linguística está baseada em abstrações. E foi assim que criamos nossa linguagem. Antigamente, as teorias relacionavam essa capacidade de pensarmos e nos comunicarmos apenas a mutações genéticas. Uma explicação meio sem graça, como se tudo fosse ao acaso. Mas hoje já temos uma teoria mais interessante e realista da forma como os antigos humanos fundaram todo o sistema linguístico que usamos até hoje. A linguagem surgiu da necessidade dos humanos, seres sociais, de se comunicarem. Inicialmente, nossos ancestrais utilizavam sons, gestos e expressões faciais para se comunicar. Depois, desenvolvemos sistemas mais complexos. Imagine o seguinte cenário: dois homens querendo falar sobre uma vaca. Antes, a única maneira de se referirem a ela era estando fisicamente diante do animal, apontando e emitindo sons. Mas, e quando a vaca não estava presente? Como falar sobre algo que já tinham visto, mas que não estava ali no momento? A solução começou com os desenhos. Alguém traçou a imagem de uma vaca, um desenho completo, da cabeça até a cauda. Então, ao apontar para a vaca ou para o desenho, estavam se referindo à mesma coisa. Aos poucos, esse desenho foi se tornando mais abstrato. Em vez de desenhar a vaca inteira, apenas a cabeça já era suficiente. Depois, para tornar a comunicação mais ágil e precisa, surgiram símbolos, que evoluíram para alfabetos e palavras. O que torna a nossa linguagem única é a sua flexibilidade. Com um número limitado de sons e sinais, conseguimos formar infinitas frases com significados distintos. Enquanto um macaco pode alertar os demais sobre um leão, nós podemos dizer que vimos, pela manhã,
perto da curva do rio, um leão perseguindo alguns veados. Nossa linguagem evoluiu porque somos sociais e precisamos nos comunicar. Ela permitiu que estratégias fossem criadas para caçar e construir abrigos. Mas não apenas isso, nossa linguagem foi fundamental para o desenvolvimento da cultura. Por meio da linguagem, transmitimos informações de geração em geração. É graças à linguagem que você pode ter acesso aos pensamentos de alguém que viveu há mais de 2000 anos atrás. Grande parte da evolução da nossa espécie se baseia nisso. Desde tempos remotos, os humanos compartilharam informações sobre plantas medicinais, os melhores animais para caçar, locais ideais para abrigo e até técnicas para fabricar ferramentas. Os humanos, até onde sabemos, são a única espécie capaz de falar sobre coisas que não existem e também de acreditar nelas. Você não convence um macaco a lhe dar uma banana dizendo que, depois que morrer, ele terá bananas ilimitadas no paraíso dos primatas. Mas nós, humanos, somos capazes de cooperar em larga escala por ideias abstratas, como dinheiro, nações e religiões. Essa capacidade moldou a história da humanidade. Alguém que não era a favor de usar a linguagem dessa forma foi o filósofo Ludwig Wittgenstein. Para ele, os problemas filosóficos são problemas linguísticos, pois falamos sobre coisas imprecisas, quando na verdade a linguagem deveria servir apenas para descrever o que existe no mundo. Se tivermos dois grupos, um formado por cientistas falando sobre massa, aceleração, altura e velocidade, todos se entenderão. Porém, se um grupo de pessoas começar a falar sobre justiça e liberdade, dificilmente chegarão a um consenso, pois cada um terá um entendimento diferente do significado dessas palavras. Platão, por exemplo, escreveu um livro de 500 páginas apenas tentando definir o que é justiça. É por esse motivo que Wittgenstein disse: sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. Ludwig Wittgenstein foi um filósofo austríaco, profundamente interessado em desvendar os mistérios da linguagem. Em 1922, ele publicou seu primeiro livro, Tratado Lógico-Filosófico, onde propôs que a linguagem funciona como um espelho da realidade. Quando falamos, criamos imagens mentais na mente do outro. Por exemplo, se eu digo, o gato está no sofá, automaticamente sua mente cria uma imagem dessa situação. No entanto, essa imagem está sempre de acordo com a sua própria visão da realidade, que é diferente da minha. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Inicialmente, Wittgenstein dividiu a linguagem em dois tipos: a linguagem científica e a linguagem cotidiana. A primeira trata das coisas existentes no mundo, de forma lógica e rigorosa. Já a segunda trata de coisas que não necessariamente podemos observar, como sentimentos, emoções, ética e moral. Justamente por isso, os debates filosóficos são sobre esses assuntos, pois estamos falando de coisas que não são concretas. Cada pessoa tem uma imagem própria do que é liberdade, por exemplo. Portanto, para Wittgenstein, algumas coisas não podem ser expressas por palavras, porque nossa linguagem só pode representar os fatos do mundo. Por isso, todas as discussões filosóficas são inúteis, pois na verdade são discussões linguísticas. Depois desse primeiro livro, Wittgenstein simplesmente largou seus estudos. Na cabeça dele, esse livro já resolvia todos os problemas fundamentais da filosofia, uma prepotência que o próprio Wittgenstein reconheceu depois. Em 1930, ele começou a desenvolver sua segunda fase filosófica, culminando no livro Investigações Filosóficas, de 1953, onde reformulou completamente suas ideias sobre a linguagem. Agora, o austríaco percebeu a linguagem como uma ferramenta, algo que pode ser usado em diferentes contextos. Para ele, as palavras não têm significados fixos. O que importa é em que situação elas são usadas. É fácil observar isso com alguns exemplos, como a palavra banco, que pode significar um lugar para sentar ou uma instituição financeira. Wittgenstein foi um pouco mais profundo nesse debate. Quando o casal está brigando e um deles fala, "eu preciso de um tempo", essa frase solta é difícil de ser compreendida. Afinal, tempo não é algo que podemos possuir ou controlar. O tempo passa independente do que fazemos. Mas, nesse contexto do casal, conseguimos entender exatamente o que quer dizer. Essa frase é tão comum que quando alguém fala isso, já associamos automaticamente a um rompimento em uma relação.
Isso porque o significado das palavras não vem de uma correspondência lógica com objetos concretos, ideia que ele defendia no outro livro, mas de como as palavras são usadas na comunicação real. Se levarmos ao pé da letra "eu preciso de um tempo", não fará sentido, mas, como é uma frase do uso cotidiano, conseguimos entender. Então, Wittgenstein mudou de ideia. Antes, limitava a linguagem a um uso apenas científico e lógico. Agora, ela pode ser usada em diferentes situações, e seu significado depende do contexto em que foi empregada. Porém, a linguagem em si é limitada. O contexto não revela tudo. Se você me fala que está com dor, não tem como eu saber a intensidade dessa dor. Através da linguagem, é impossível entender completamente o que o outro está vivendo. Cada pessoa interpreta o mundo através das suas próprias lentes. Porém, para essa limitação da linguagem, Wittgenstein propôs uma analogia intrigante, a analogia do besouro. Imagine um grupo de pessoas, cada uma delas com uma caixa, e dentro dessa caixa há algo que elas chamam de besouro. No entanto, ninguém pode olhar dentro da caixa do outro. Cada um só pode ver seu próprio besouro. Na prática, cada pessoa tem um besouro na caixa. Mas o que besouro significa para cada um? Eu posso ter um gato chamado besouro dentro da minha caixa. E você pode ter uma ideia completamente diferente do que isso significa. No entanto, há um significado universal para a palavra besouro. Em qualquer lugar do mundo, ela se refere a um inseto. O que Wittgenstein quer dizer com essa analogia é que o que define o significado de uma palavra não é a experiência subjetiva, mas sim o uso coletivo dessa palavra. Algumas palavras, como dor, não podemos medir nem sentir. Se alguém diz que está com dor, aquela experiência específica não pode ser vivida por nós. Porém, conseguimos entender um pouco do que ele está sentindo, porque dor remete a sofrimento, tristeza e aflição, e, portanto, está associada a algo negativo. Se a palavra dor fosse baseada apenas em uma experiência privada e inacessível, como o besouro dentro da caixa, não poderíamos nos comunicar efetivamente sobre ela. O que Wittgenstein compreendeu anos depois é que a linguagem não precisa ser perfeita. Ela só precisa servir para nos comunicar e para que possamos nos entender. E por mais que a linguagem apresente coisas estranhas, como o paradoxo do mentiroso, ela já nos ajudou muito a chegar até aqui. Embora seja limitada, ainda assim é nossa melhor ferramenta para descrever a realidade.